Esse começo de ano está evidenciando a competência de Luiz Castro à frente do Botafogo no que diz respeito ao gerenciamento, à gestão de elenco. Depois da vinheta, eu conto mais para vocês. One aim, one action, one chance, one expert. Tá vendo, galera? A 1xBet é a nova parceira da Rádio Botafogo. Então, não perca tempo. Clica aí embaixo na descrição do vídeo. Tem o link aí para você baixar o aplicativo da 1xBet e começar a apostar a partir de agora. Você também precisa colocar o código promocional da Rádio Botafogo. A 1xBet vai dobrar o seu primeiro depósito no valor de até R$ 1.200. É incrível isso aí, galera. Então, ó, fica ligado, comece a apostar agora mesmo, baixa o aplicativo aí, a 1xBet dobra aquilo que você depositar num valor de até R$ 1.200. Digo mais, hein? A 1xBet é o site mais seguro para você apostar o seu dinheiro. Beleza, galera? Então comece agora, faça o seu depósito, baixa o aplicativo aí e comece a brincar na 1xBet. Eu quero falar com vocês a respeito de Luiz Castro e como Luiz Castro tem feito a gestão de elenco do Botafogo nesse começo de ano. Porém, antes de começar a falar sobre Luiz Castro, eu quero pedir para você deixar seu like aí, aqui na Rádio Botafogo. Deixando seu like, a plataforma entende que o conteúdo aqui é de qualidade, ele acaba distribuindo o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas e com isso novos amigos chegam aqui na Rádio Botafogo e também se inscrevem na Rádio Botafogo. Se você está vendo esse vídeo e não está inscrito ainda, se inscreva aí, basta você clicar nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo aí para você estar inscrito, é 0800. Considere também tornar-se membro da Rádio Botafogo. Você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$5. Dá uma olhada aí depois em todos os planos que a gente tem. Eu tenho certeza que tem um que cabe aí no seu bolso e você pode desfrutar de todos os benefícios que a gente oferece aqui na Rádio Botafogo, beleza? Olha só, o Luiz Castro foi entrevistado, né, já há um tempo, lá em dezembro, inclusive, pelo Charla, né, o próprio Vitor Severino também havia sido entrevistado. Nessas entrevistas, né, que eles deram, principalmente aquela do Luiz Castro, ele pontua, né, que o ideal para ele seria trabalhar com um elenco entre 29 e 30 jogadores. E além disso, ele também contava, né, com mais 5, 6 reforços. Ele havia dito 6 reforços e ele queria reforços, né, jogadores que estivessem à altura de serem titulares da equipe, né? Ele não falou que ele queria 6 titulares. Ele disse que ele queria contar com jogadores que teriam capacidade de serem titulares também, porque você não faz um time campeão, você não monta um time campeão, né, com jogadores de qualidade inferior àquele que você já tem. O que acontece, né, de lá para cá, a gente já cansou de falar aqui com o problema de planejamento do Botafogo. O Botafogo teve a perda, na verdade, de um titular absoluto, que foi o Jefinho, teve a saída também do Júnior Santos, né, e o elenco do Botafogo vai ficando cada vez mais enxuto. Também nós tivemos chegadas de jogadores como Segovia e Marlon Freitas, né? Isso é importante. E a gente também vai ter, no decorrer do ano, a entrada de jogadores de forma bem paulatina, de forma bem esporádica, né? A entrada de jogadores oriundos do time sub-23 e pelo menos aqueles jogadores que têm alguma possibilidade, alguma capacidade de serem utilizados no time principal, oriundos do sub-23, né? Além desses jogadores, você também tem a possibilidade de contar com jogadores oriundos do sub-20, né? Como é o caso do JP Galvão e o caso do Raí também, que tem idade sub-20, mas já estavam jogando no sub-23 e o Luiz Castro trouxe para começar a aproveitá-los no time principal. A questão que eu estou querendo colocar aqui para vocês é a seguinte: nesse começo de ano do Botafogo, nós tivemos uma derrota, que foi a derrota do time sub-23 para o Audax, né? E depois disso, quando o time principal do Botafogo passou a jogar, nós tivemos somente vitórias, né? Até agora, com um empate apenas contra o Nova Iguaçu, naquele empate sem gols. E o mais importante, a defesa do Botafogo só tomou um gol até o momento, que foi aquele gol do Lelê do Volta Redonda. E nós vencemos um clássico, né? Contra o Fluminense também. O que eu quero dizer é que o jogo contra o Boa Vista, né? Talvez tenha deixado de forma mais explícita os frutos, né, do bom trabalho, do excelente trabalho de gestão de grupo que o Luiz Castro faz à frente do Botafogo.
E por que que isso denota, por que que esse jogo contra o Boa Vista, a goleada de 4-0 do Botafogo contra o Boa Vista no domingo, denota que o gerenciamento, a gestão de elenco do Luiz Castro na frente do Botafogo tem sido muito boa. Vamos dar uma olhada na primeira coisa que a gente faz, vamos pensar aqui que o resultado em si contra um Boa Vista não poderia ser diferente senão esse, né? Se você vai pegar o lanterna do Campeonato Carioca, que já tem nível baixíssimo, imagina o lanterna, tá? Se você vai pegar o lanterna do Campeonato Carioca, você não tem outra coisa a fazer. Se você é o time grande, se você é a equipe que precisa se impor, você não tem outra coisa a fazer senão passar o carro mesmo por cima. E foi isso que o Botafogo fez. O Botafogo teve uma vitória tranquila de 4-0, poderia ter sido até mais, poderia ter sido um placar bem mais elástico, mas em nenhum momento você vê que o Botafogo, contra o Boa Vista, perde o controle do jogo. O Botafogo teve 100% do controle do jogo o tempo todo. O Boa Vista consegue chegar no gol do Botafogo em alguns momentos, em poucos momentos, mas em nenhum deles a gente pode dizer que o Boa Vista realmente chegou a ameaçar o gol do Botafogo. Em nenhum momento também o Botafogo ficou acuado contra o Boa Vista teve algum controle do jogo. Não. O Botafogo foi soberano durante os 90 e tantos minutos, contando os acréscimos também. Esse é o primeiro ponto. Tá? Isso mostra a maturidade do trabalho do Luiz Castro e bate também com aquilo que o Luiz Castro diz no começo da temporada, que ele precisava de algo em torno de 5, 6 semanas para deixar a equipe dentro daquele padrão que ele queria. A gente já está na 5ª semana de trabalho, desde que o Botafogo se reapresentou no começo de janeiro. Então está batendo certinho com aquele período que o Luiz Castro tinha dito. Agora, se a gente for olhar para a escalação que o Botafogo mandou a campo, a gente vai ver ali que a gente tinha 2 jogadores no elenco, né, pelo lado direito, o Rafael e o Piazon, que em tese, tá, não deveriam ser os titulares do Botafogo. Eu vou chegar nesses 2 daqui a pouco, eu vou falar especificamente desses 2 daqui a pouco, mas eu quero primeiro destacar, tá, que alguns jogadores que já vêm tendo chances como titulares nesse time do Botafogo, nesse time do Luiz Castro, começam agora, de certa forma, garantir, não somente garantir, mas se estabelecerem como donos da posição. São eles, sem a menor sombra de dúvida, o Vitor Cuesta, fez uma partidaça contra o Boa Vista, já vinha fazendo partidaças e partidaças na maioria desses jogos. É muito raro você ver o Vitor Cuesta errar, porém, agora o Vitor Cuesta está fazendo uma coisa, né? Começou a fazer uma coisa que pode nos ajudar demais, né, de agora em diante, que são os lançamentos. O Matheus Fogstats, aqui da Rádio Botafogo também, colocou no Twitter dele alguns lances do Cuesta fazendo lançamentos, e a qualidade dos lançamentos e principalmente a direção desses lançamentos dão as pistas de que isso vem sendo treinado, né, no dia a dia do Botafogo. Principalmente quando o Botafogo tem pressão sobre os defensores, ou seja, o time adversário sobe a marcação para tentar sufocar a saída de bola do Botafogo. Ao invés de simplesmente se livrar da bola, isolar a bola para frente, o Cuesta tem feito lançamentos que tem colocado jogadores posicionados atrás das defesas altas dessas equipes que fazem pressão alta contra o Botafogo em excelentes condições de ficar ou no mano a mano com os defensores ou de encontrar em campo livre pela frente. Vitor Cuesta se estabelece mesmo ali como esse grande jogador e o mais importante, o Vitor Cuesta agora tem sombra, né? O fato do Segovia ter chegado e nas partidas que ele entrou mostrou, né, que ocupa muito bem o espaço, tem muita inteligência no sentido de se conectar, né, com o jogo. Defensivamente, talvez ele ainda não tenha sido muito exigido, mas na participação da criação das jogadas, da saída de bola e principalmente de você se posicionar, do jogador se posicionar para servir sempre como uma opção de passe para os jogadores de frente quando eles estão mais marcados, o Segovia tem mostrado todas essas valências. Ou seja, o Cuesta com uma sombra, né, já vinha muito bem e com uma sombra conseguiu subir ainda mais o nível do seu jogo. O segundo jogador que eu queria destacar aqui é o Gabriel Pires. Visto como muitas pessoas, inclusive pelo Gajão aqui na Rádio Botafogo, por ser um jogador lento, o Gabriel Pires achou o lugar dele dentro do campo, na minha opinião, no Botafogo, e o Luiz Castro achou o melhor posicionamento para ele. Sem dúvidas nenhuma que o Gabriel Pires rende muito mais para o Botafogo quando joga mais próximo da área adversária, quando ele faz aquela função que o Eduardo faz no Botafogo,
mesmo que ele não tenha, talvez, a rapidez do deslocamento que o Eduardo tem, o Gabriel Pires ajuda demais na recomposição, é um dos líderes, na verdade, de retomadas de bola do Botafogo. A marcação-pressão que ele faz alta ajuda ele dominar, ajuda ele roubar bolas perto da área do adversário. É um jogador muito técnico e aquela criticazinha que a gente faz aqui ao Gabriel Pires, né, por ele, às vezes, inventar demais, parece que isso foi dito para ele. Cara, menos é mais. Se ele for mais objetivo, se ele jogar mais simples, ele vai fazer com que o time jogue mais rápido, ele vai fazer com que o time jogue melhor. A sequência do Gabriel Pires vem sendo muito boa. E ele foi testado, né, em várias de suas valências. Contra o Fluminense, foi muito testado na questão defensiva. Deu muito conta do recado. Nos jogos seguintes, né, que ele entrou, ele foi testado muito mais na capacidade de criar jogadas. E ele tem feito isso muito bem, tem criado jogadas muito bem, e sem contar também que individualmente representa um perigo muito grande, principalmente porque ele ganha tudo no corpo e também porque ele tem muita habilidade para driblar e entrar na área e tem ótima finalização. Ele deu muito azar no jogo contra o Boa Vista, de aquela jogada que ele fez entrando na área, driblando todo mundo, aquela jogada não ter terminado em gol. Então, o Gabriel Pires também é outro jogador que se consolida. Uma excelente notícia para a torcida do Botafogo, o Vitor Sá. Vitor Sá volta a jogar com muita confiança, e é aquilo que a gente fala, confiança no futebol é tudo. Vitor Sá volta a mostrar confiança, justamente numa posição que a torcida do Botafogo mais ficou na bronca, porque a gente perdeu nada mais, nada menos que o titular dessa posição, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, que era o Jefinho. Eu, por exemplo, não acredito que o Botafogo tenha a capacidade de seguir o resto do ano apenas com o Vitor Sá, mas eu fico tranquilo de ver as atuações do Vitor Sá, de ver o Vitor Sá fazendo gols importantes, né? E gols bonitos também. Então, na minha opinião, o Vitor Sá hoje é o dono da posição, é o titular pelo lado esquerdo do Botafogo, dono da camisa 7, não tem problema dele ser o ponta esquerda jogando com a camisa 7, mas ele precisa de um substituto, porque o Luiz Henrique, até agora, mais uma vez, entrou contra o Boa Vista, né? E não foi bem, não estava à altura daquilo que a gente precisava. O nível cai muito quando o Vitor Sá sai e o Luiz Henrique entra. Outro jogador que vai se firmando também no Botafogo é o PK, né, o Patrick de Paula, depois de ter feito em 2022 muito aquém, muito abaixo. Muita gente, inclusive, já tinha desistido do PK. Eu mesmo cheguei em determinado ponto na temporada passada a defender o empréstimo do PK. O PK vai mostrando, né, vai colocando aos poucos, né, todas as suas... vai abrindo a sua caixa de ferramentas no bom sentido, né? O PK fez um golaço contra o Boa Vista. O PK é um jogador que, quando está em campo, tem participado muito, né, da armação das jogadas. É um jogador que tem a capacidade, quando vem armando de trás, consegue encontrar jogadores bem posicionados entre as linhas. É um jogador que faz lançamentos também com muita precisão, e a gente precisa demais desse jogador que faz essas inversões de bola. Se ele vai ser titular, eu não sei. Eu sei que o Lucas Fernandes, na verdade, passa a ganhar uma sombra e passa a ter um jogador para disputar a posição com ele aí. Eu ainda acho que o Lucas Fernandes é o dono da posição, mas o PK, ao substituir o Lucas Fernandes, não deixa que aquela discrepância aconteça como acontece em outras posições no Botafogo. Outro jogador também que, na minha opinião, está consolidado como titular absoluto dessa equipe, Tietê. É impressionante a capacidade que o Tietê tem de fazer com que o Botafogo funcione como um reloginho. É impressionante a capacidade que o Tietê tem de dar balanço ao Botafogo. E quando eu falo de balanço, eu falo da capacidade que o Botafogo tem de girar a bola de um lado para o outro, de fazer com que o jogo está aqui, né, do lado esquerdo, quando a marcação chega com muita força, o Tietê é aquele jogador que consegue fazer, né, essa guinada para o lado direito, consegue fazer com que todo mundo jogue, porque o Tietê, ele faz um trabalho espetacular, como aquilo que o Luiz Castro gosta, como um pivô no meio de rodas de jogadores do Botafogo. O Tietê hoje é fundamental para o sistema, para que o sistema do Luiz Castro funcione bem, né? O Tietê, na minha opinião, talvez hoje no Botafogo seja um dos jogadores primordiais
desse sistema do Luiz Castro. Ele tem sombra? Tem. Danilo Barbosa, quando entra no lugar do Tietê, ele consegue, talvez, não manter o mesmo nível, mas ele traz outras valências, como a imposição física, ele tem ótimo toque de bola também, muito boa saída de bola também, mas o Tietê está ainda no nível acima. Adrielson, não vou nem perder muito tempo falando, porque é espetacular. Adrielson, Perry, são dois jogadores espetaculares. O Botafogo tem um goleiro titular, que não vai demorar muito, vai chegar na seleção brasileira. Adrielson, na minha opinião, também vai ser convocado para a seleção brasileira. Não vou falar de Tiquinho, né? Por quê? Porque Tiquinho Soares é soda. Tiquinho Soares, né, já marcou então seus 2 primeiros gols no ano, e você já vê uma mobilidade muito maior, né? Seja aquilo que a gente espera do Tiquinho, ele vai passar a entregar a partir de agora, não tenho a menor dúvida disso. Agora, vem as minhas preocupações. Quando a gente olha o mapa de calor da partida contra o Boa Vista, a gente vê uma discrepância gigantesca do Botafogo armando jogadas pelo lado esquerdo e deixando o lado direito meio que com uma função quase que, não única, mas quase que única de defender, uma função defensiva. E eu vou explicar por que isso acontece. O Botafogo tem uma questão muito grave, muito séria na lateral direita, né? Quando você tem Daniel Borges e quando você tem Rafael, ambos têm extremas dificuldades na parte, principalmente na parte ofensiva. Na minha opinião, o Botafogo hoje tem 2 laterais direitos reservas. Eu estou dizendo que eu não acredito em nenhum dos dois. Eu acredito mais no Rafael do que no Daniel. Mas, né, pelo que eu tenho visto do Rafael, muito afoito, às vezes excedendo na vontade, né, dando carrinhos desnecessários, tomando cartões amarelos completamente desnecessários, como foi o que ele tomou contra o Boa Vista, dando um carrinho perigoso no atacante adversário, e também, às vezes, com muita dificuldade para dar sequência nas jogadas, dificuldade para se apresentar no ataque, para poder passar, para cruzar, são fundamentos, de certa forma, básicos, né, para jogadores dessa posição, né? E o Rafael tem mostrado ainda muita dificuldade. O Botafogo hoje não tem um lateral direito titular. E a gente precisa, pelo menos, e aí eu vou entrar com esse termo, pelo menos, gravem bem isso que eu vou falar, de um jogador que faça do lado direito aquilo que o Marçal faz do lado esquerdo. Ou seja, nós precisamos de um Marçal pelo lado direito, nós não temos esse jogador ainda no momento. E por causa disso, o Luiz Castro é obrigado a, às vezes, utilizar o Piazon. E aí eu vou ter que falar com muita calma aqui para as pessoas não me interpretarem mal, né? Porque eu fui muito mal interpretado naquilo que eu falei, naquilo que eu digitei lá no Twitter, e talvez eu tenha usado palavras fortes, mas eu vou ter a chance aqui de contextualizar aquilo que eu falei. O Piazon, né, ele faz parte de uma cultura do futebol, principalmente da cultura do torcedor alvinegro, a cultura do pelo menos. Pelo menos ele ocupa uma função tática importante. Pelo menos ele ajuda a ocupar bem os espaços. Pelo menos ele ajuda a marcar, a fechar a marcação pelo lado direito. Eu concordo, é verdade, ele faz tudo isso. O pelo menos dele, ele faz. A questão é, o que você, alvinegro, deseja para o ano de 2023? Você quer brigar pela Copa do Brasil? Você quer brigar pela Sul-Americana? Você quer chegar, por exemplo, a ponto de classificar para a Libertadores no Campeonato Brasileiro? Então, meus amigos, pelo menos para a gente, neste momento, não dá mais. Não dá mais para a gente contar com o tal do pelo menos. O Piazon, né, ele ocupa espaços interessantes. Você vê, por exemplo, em análises como ele tem essa inteligência de ocupar espaços. Um jogador que jogou na Europa durante tantos anos aprende isso, né? Isso é verdade, eu não vou brigar com esse fato. Agora, a questão é que o Piazon, né, tem uma extrema dificuldade técnica de participar das jogadas, de dar sequências nas jogadas, né, naqueles quesitos que a gente mais precisa para um jogador que está jogando na posição que ele joga. E por que é o Piazon ali? Porque o Luiz Castro ainda não consegue contar 100% com o Sauer. Porque o Sauer, ainda no ano de 2023, não conseguiu ganhar a confiança do Luiz Castro a ponto de ser titular absoluto, a ponto de fazer, por exemplo, o que o Tietê faz,
a ponto de fazer o que o Gabriel Pires faz, a ponto de fazer o que o Vitor Sá faz. Por isso que eu fiz questão de citar todos esses jogadores antes, porque o Piazon, ele só tem jogado de titular no Botafogo por uma questão de Gustavo Sauer não conseguir fazer a recomposição e ajudar na defesa, e pelo fato de a gente ter muita fragilidade dos nossos dois laterais direitos. E vocês querem ver uma coisa? Eu, por exemplo, elogiei muito a atuação do Piazon contra o Fluminense, porque foi fundamental o posicionamento do Piazon para que o Fluminense não criasse praticamente nada do lado direito da defesa do Botafogo. Eu elogiei o Piazon. A questão é, se você quer brigar por algo mais, se você quer brigar por outras coisas no campeonato, né, a gente não pode mais viver o karma do jogador, pelo menos. Esse karma que eu estava me referindo, por exemplo, lá no Twitter. Nós precisamos expurgar esse karma. Ele hoje está personificado no Piazon. Está longe de eu querer perseguir o Piazon. O Piazon pode ter uma função no Botafogo? Pode. Ele pode ser um reserva. No momento que você precisa realmente fechar o lado direito, e ali você está ganhando o jogo, por exemplo, ele pode ser útil. Né? Eu não tenho dúvida disso. Ele foi muito útil ano passado, contra o Inter, contra o São Paulo. Né? A questão é que o que você precisa de um jogador para entregar nessa posição, você precisa de um jogador que cruze muito bem, e ele tem péssimos números nesse fundamento de cruzamento. Você precisa de um jogador que dê passes para finalização, e ele tem números muito tímidos nesse sentido. Ele deu um excelente cruzamento, excelente passe para o Tiquinho no jogo contra o Fluminense, naquele voleio do Tiquinho. Mas, tirando aquele passe ali, né, é muito difícil você encontrar passes do Piazon para finalização. E é o que se espera de jogador nessa posição. E mais, a finalização do Piazon é muito ruim. O Piazon finaliza muito mal para gol. Contra o Fluminense ele teve uma chance e chutou muito mal. E contra o Boa Vista, de novo, né, ele teve outra chance, né, chegando praticamente de frente para o gol sozinho e não conseguiu concluir bem ao gol. Então, assim, é pouco demais para um jogador para ser titular na posição que ele atua. Não é à toa que o Luiz Castro, né, optava, inclusive, por usar o Júnior Santos, que entregava muito mais ofensivamente, embora entregasse um pouco menos do que o Piazon defensivamente. Né? Então, por aí a gente consegue entender. Não se trata de uma perseguição pessoal contra o Piazon. Ele pode ser utilizado no elenco do Botafogo? Pode. Eu acho que pode. Um jogador coringa que, no momento de aperto ali, você pode utilizá-lo. Mas né, tá longe de ser um jogador que mereça a nossa confiança, que tenha que ser titular, que pode crescer. O Piazon não vai crescer mais do que ele está apresentando nesse exato momento. E aí eu volto para poder, né, encerrar a minha análise aqui falando da gestão de grupo. É justamente por causa disso que eu estou elogiando o Luiz Castro, pela utilização do Piazon, né, e pela utilização de outros jogadores como esses que eu citei antes do Piazon. Ele precisa que todos os jogadores que estejam à disposição dele estejam a nível de jogo, estejam aptos a entrar em campo, né, e conseguir entregar em campo aquilo que os titulares, que ele entende como titulares, entregam. E para isso ele precisa girar mesmo elenco, ele tem que utilizar todo mundo, e ele tem que fazer com que todo mundo esteja mais ou menos ali no mesmo nível de jogo. Obviamente que os jogadores que são ditos titulares, né, eles sempre vão mostrar algo a mais porque tecnicamente estão acima dos demais, né? Mas o Luiz Castro, até o momento, tem feito um gerenciamento de grupo impecável nesse primeiro mês de trabalho praticamente, levando-se em consideração que ele ainda não foi contemplado com tudo aquilo que foi prometido. E mais, perdeu jogadores extremamente importantes para aquilo que ele entendia ser o Botafogo ideal na cabeça dele. Que o Botafogo possa trazer logo os seus reforços, suas reposições e também possa trazer jogadores que possam entrar na equipe titular do Botafogo e dar conta do recado. O lado direito é um problema muito grave que precisa urgentemente de uma solução. Concorda? Discorda? Eu quero saber da sua opinião. Você vai colocar aí embaixo nos comentários se você concorda, discorda. Dá o seu like, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro. Valeu? Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Tchau!